Há dias recebi um e-mail na minha conta do Gmail com uma referência a uma conferência académica que me interessou. Para saber mais, abri o meu browser Google Chrome e uma página de pesquisa da Google. Procurei pelo nome da conferência, confirmei a localização e abri num outro separador uma página do Google Maps que me forneceu as instruções exatas para me deslocar da porta de minha casa até o sítio do evento e ainda me recomendou um hotel onde ficar. Inscrevi-me na conferência e registrei a data no Google Calendar, que está obviamente sincronizado com o meu telefone, que por acaso é Apple e por isso corre um sistema chamado iOS, mas que podia perfeitamente ser Android, que pertence à Google. Em meia dúzia de minutos, interagi com 5 serviços da Google, a quem fornecia um conjunto absurdo de informações sobre os meus interesses, a minha localização e os meus compromissos futuros. Filo sem hesitar e sei que não sou a única. A maior parte de nós desempenha cada um destes gestos com uma naturalidade desarmante ou, dito por outras palavras, de forma praticamente inconsciente. E é mesmo assim que é suposto ser com a internet das coisas. Cómodo, discreto, invisível e, pelo menos à primeira vista, grátis. Mas será que não há mesmo um preço a pagar por toda a omnipresença digital que aceitamos nas nossas vidas? E será que estamos mesmo dispostos a pagá-lo? Eu sou a Mariana Mortágua e este é o podcast Senhores do Algoritmo, uma série sobre redes sociais, inteligência artificial e as distopias autoritárias dos homens mais ricos do mundo. No episódio de hoje, falamos sobre capitalismo de vigilância e revelamos os métodos do maior espião de todos, a Google, para estimarmos o custo real de um futuro que está a ser construído sem o nosso consentimento. Para perceber o que a Google faz, é preciso perguntar de onde vêm as suas receitas. Em 2024, 75% de todas as receitas da Google vinham de uma única fonte, a venda de publicidade. Este é o seu principal negócio e é por ele que a empresa nos oferece uma imensa panóplia de serviços digitais. Saberão, por experiência própria, que pagar uma subscrição é muitas vezes a única forma de nos pouparmos a ciclos infindáveis de anúncios online. E esse também é um indicativo de que a publicidade é o preço a pagar para podermos utilizar um site ou uma aplicação de forma gratuita. Mas não é assim que a Google faz dinheiro. Não é com as subscrições pagas, por exemplo, do YouTube, que são apenas 10% das suas receitas, nem com a mera exibição de reclames online. O valor astronómico que a Google consegue extrair da publicidade está diretamente relacionado com a quantidade e a qualidade de informações que consegue obter de cada um de nós. E essas não são exatamente as informações que achamos que estamos a fornecer de forma voluntária e consciente. Pensamos que a única informação pessoal que eles têm sobre nós é aquela que lhes fornecemos e achamos que podemos exercer algum controlo sobre o que lhes fornecemos. Por isso pensamos que o nosso cálculo, a nossa escolha neste contexto, é algo que, de alguma forma, está sob o nosso controlo e que compreendemos. O que realmente acontece é que fornecemos informação pessoal, mas a informação que fornecemos é a parte menos importante da informação que eles recolhem sobre nós. A nossa ignorância é a felicidade deles. Vamos ouvir bastante esta voz suave ao longo do episódio. Pertence à professora de Harvard, Shoshana Zuboff, autora do livro A Era do Capitalismo de Vigilância. Comecemos por lhe perguntar o que é o capitalismo de vigilância. Sabemos que o capitalismo evoluiu ao pegar em coisas que vivem fora do mercado, trazendo-as para a dinâmica do mercado, transformando-as em mercadorias que podem ser vendidas e compradas. O famoso capitalismo industrial apropria-se da natureza para o mercado e esta renasce como imóveis, como terrenos que podem ser vendidos e comprados. Apropria-se do trabalho para o mercado, que renasce como mão de obra que pode ser vendida e comprada. O capitalismo da vigilância dá continuidade a esta tradição, mas com essa reviravolta sombria. Nos nossos dias, o capitalismo de vigilância apropria-se da experiência humana privada. Afirma que
que esta tem sido utilizada na dinâmica do mercado como uma fonte gratuita de matéria-prima que é traduzida em dados comportamentais. Estes dados são depois combinados com capacidades computacionais avançadas para criar previsões do que iremos fazer. Capitalismo de vigilância é, portanto, uma nova configuração de um regime económico. No passado, este regime trouxe para a esfera do mercado bocados da nossa existência comum no planeta, como a natureza, o trabalho humano ou as relações sociais de cuidado. Nesta nova fase, a mercadoria não somos nós, seres humanos, mas as nossas experiências mais íntimas e pessoais. Talvez estejam a pensar que há pouca novidade na mobilização de emoções para fins comerciais, e têm razão. Muito antes da Google ter sido inventada, o papel e o objetivo da publicidade na sociedade de consumo já era vender a maturidade de um whisky Jack Daniels, a sensualidade do perfume J'adore ou a liberdade de um carro BMW. Mas uma coisa é tentar apelar às emoções de grupos genéricos de pessoas com base em arte, bom senso e inquéritos ao consumidor. E esta é a publicidade que conhecíamos. Outra, completamente diferente, é agir junto de cada pessoa de forma a transformar as suas emoções em dados, que são depois processados em megacomputadores que daí extraem modelos que prevêem os nossos comportamentos futuros. No capitalismo de vigilância, a mercadoria não é o Jack Daniels, são as nossas vivências. Para o seu negócio, a Google tem que primeiro extrair quantidades massivas de dados e depois fazê-los funcionar segundo as necessidades dos clientes. Para a Google, nós, os utilizadores, são quem fornece os dados. Os clientes são as empresas que desejam vender os seus produtos e serviços aos consumidores através da publicidade organizada pela Google. Fiquem comigo, por favor, só mais este instante. Se somos nós que, em última instância, compramos os produtos que estão a ser publicitados, e se somos nós que fornecemos os dados para a publicidade, isso quer dizer que todo o negócio da Google é explorar-nos. Se ouviram os episódios sobre a Amazon ou o Facebook, e se não o fizeram, recomendo fortemente que o façam, sabem que a Google não é a única empresa que se dedica a extrair os nossos dados. Na verdade, todas as gigantes tecnológicas o fazem de forma mais ou menos intensa. A Google é especial porque domina instrumentos poderosos para a recolha de informações. O seu browser Chrome tem 68% da cota de mercado. O YouTube é o principal site de vídeos e chega a 122 milhões de espectadores por dia. O Gmail tem 1,8 mil milhões de contas e o Google Maps tem 2 mil milhões de utilizadores por mês. O Android ocupa 78% do mercado de sistemas operativos para telemóveis e o motor de busca da Google chega a 98% de cota de mercado. Ou seja, se excluirmos as redes sociais, que também estão concentradas nas mãos de 2 ou 3 empresas, para muitas pessoas o Google é a internet. Pense agora, caro ouvinte, em todas as interações diárias com o telemóvel, ou com o computador pessoal, ou com o tablet que leva para todo o lado. Pense nas pesquisas que fez, nas páginas que visitou, nas conversas que manteve, nas compras que efetuou ou que esteve ao ponto de fazer, mas depois se arrependeu. Pense em quantas vezes usou um mapa para verificar um trajeto, para encontrar uma farmácia, um restaurante, ou para se certificar da localização de outra pessoa, talvez um filho ou um amigo. Pense em tudo isto e pergunte-se: o que é que a internet ainda não sabe sobre mim? Os membros do Congresso norte-americano fizeram essa mesma pergunta, ainda que de outra forma, ao presidente da Google. If I walk over there and sit next to Mr. Johnson and carry my phone, O Google sabe que eu estava sentado aqui e depois me mudei para lá? Sim ou não? and then I moved over there, yes or no? Sinceramente não sei. I'm shocked you don't Estou know. chocado por não saberem. Vocês recolhem ou não identificadores como nome, idade e morada? Sim ou não? Se estiver a criar uma conta, sim, e se estiver a utilizar uma conta, sim. Identificadores de dispositivos como o endereço IP ou o e-mail? Dependendo da situação, podemos estar a recolhê-los, sim. Históricos de pesquisa específicos quando uma pessoa escreve algo na barra de pesquisa? Se tiver o histórico de pesquisa ativado, sim. Conteúdos de e-mails e documentos do Google? Armazenamos os dados, mas não temos nem consultamos o seu Gmail. Vocês têm acesso a eles?
Enquanto empresa, temos acesso a eles. O presidente da Google, Sundar Pichai, que ouviram a responder atabalhoadamente aos congressistas, não foi de forma nenhuma exaustivo nas suas respostas. Mas se quiser ter uma ideia da informação que a Google recolhe sobre si, caro ouvinte, convido a fazer a seguinte experiência. No telemóvel, abra a loja das aplicações e procure pela Google. Sem instalar, clique no ícone para saber mais sobre a aplicação e deslize até às informações de privacidade. Clique onde diz dados associados a si e poderá consultar a panóplia de informações pessoais que uma única aplicação da Google extrai para vender publicidade a outras empresas, chamadas de terceiros, para marketing próprio, para analisar dados, para personalizar produtos e para o próprio funcionamento da aplicação. Encontrará referências à localização, histórico de pesquisa, histórico de navegação, identificadores, dados de utilização, compras, contactos, dados de áudio, informações de contacto, informações financeiras e ainda outros dados que a empresa não especifica. Como acontece com a maior parte das aplicações que instalamos nos nossos telemóveis, só uma ínfima parte destes dados são de facto necessários para o serviço prestado. O resto é extraído para alimentar os modelos que a Google depois utiliza para vender publicidade dirigida, a tal que nos vai perseguindo pela internet de forma estranhamente familiar. E é assim que a Google Ads, uma empresa autónoma da Google, domina o mercado da publicidade online a par do Facebook. Já estabelecemos que a internet sabe tudo sobre a pegada digital que deixamos nas nossas interações online. Mas isso não quer dizer que a Google, ou que a Amazon, ou a Microsoft, ou o Facebook saibam tudo sobre nós. Se dormimos bem, se somos altos ou baixos, gordos ou magros, se gostamos de salada ao almoço ou de sopa ao jantar, não sabem como é a nossa casa, nem se temos calor ou frio, ou se estamos apaixonados ou ansiosos, ou se temos medo do escuro, certo? Bom, perguntemos à professora Zuboff. Praticamente todas as aplicações que descarregas estão a enviar os teus dados para terceiros. Quase todas as aplicações fazem isso. Quando se olha para esses terceiros, os dois gigantes entre eles são o Facebook e a Google. Já olharam bem para as aplicações instaladas nos vossos aparelhos? Das mais inócuas, como o Candy Crush, às mais íntimas, que usamos para controlar a nossa saúde física e mental? Sempre que transportamos a nossa vida para dentro do telemóvel e procuramos nele as soluções para o que nos ocupa, fornecemos em troca informações pessoais. A fronteira entre o mundo online e offline ainda existe, mas ela esbate-se. Para lá dela está o desconhecido. As partes da nossa existência que escapam ao olhar gélido do panóptico digital dos senhores do algoritmo. Para aceder a esse espaço de privacidade, não basta levar as pessoas até à internet. É preciso trazer a internet até às pessoas, embrenhá-la nos objetos do dia-a-dia, diluir a fronteira e conceder à tecnologia o poder da omnipresença. A indústria chama-lhe a internet das coisas. Relógios, carros, canetas, óculos, cigarros, livros, televisões, frigoríficos, termostatos, bonecas, aspiradores, camas, duches, fogões e fritadeiras. Ganham vida e voz, comunicam, executam, antecipam-nos as vontades, adaptam-se aos nossos caprichos e tudo o que pedem em troca é os nossos dados. O que vemos, o que comemos, por onde andamos, a velocidade a que vamos, quem transportamos, o que dizemos, a frequência cardíaca, o oxigênio no sangue, o tamanho dos passos, a agitação noturna, a hora a que fechamos as luzes, a lista de compras, a lista telefónica, a lista de afazeres, o mapa das divisões de nossa casa, a frequência com que a limpamos, se temos cães ou gatos ou filhos, se temos frio e a temperatura da água do duche. São só alguns exemplos das informações que estes aparelhos inteligentes retêm e enviam para os servidores da empresa-mãe para serem digeridos, verificados e, atenção a esta palavra, monetizados, transformados em valor económico, sob a forma de publicidade dirigida, vendidos a outros serviços ou para aprimorar os próprios métodos de extração de dados. E também aqui, como no Senhor dos Anéis, foi preciso inventar um objeto para governar todos os outros. One to rule them all. Algo que quase todos desejamos ter. Um assistente pessoal. A senhora Ferrero Rocher tinha o seu Ambrósio. Ambrósio, apetecia-me tomar algo. Paramos para a senhora comer alguma coisa? Não, o que eu queria era algo bom. Compreendo, senhora.
Apetecia-me Ferrero Rocher. Tomei a liberdade de pensar nisso, senhora. O justiceiro tinha o kit. Luke Skywalker tinha o R2-D2 e o C-3PO. R2-D2, a pleasure to meet you. I am C-3PO Human Cyborg Relations. Em 2013, a Google criou o primeiro sistema de pesquisa por voz, que estava ainda muito longe das capacidades de qualquer robô do Star Wars. Okay, Google. Show me things to do in Santa Cruz. Here are popular attractions in Santa Cruz. Logo depois, em 2014, foi a vez da Apple lançar a sua voz, a Siri. Hey Siri, show me photos of tortellini. Here are some images of tortellini. Mas o salto para qualquer coisa mais próxima de um Ambrósio foi dado pela Amazon, que produziu uma voz, a Alexa, e o seu corpo, a coluna chamada Echo. Your device is ready for setup. Uma vez instalado em nossa casa, o Echo, como os aparelhos semelhantes da Apple e da Google, entretanto criados, cria um canal direto com os servidores da Amazon, de forma a poder ouvir, compreender e responder aos nossos pedidos. Se estiver conectado a outros aparelhos inteligentes, o Echo vai também controlar o ar-condicionado, as luzes da casa, o frigorífico e a lista de compras, direcionada, como se esperaria, à Amazon. Para termos uma noção do que estamos a falar, nos Estados Unidos da América, 1/3 das famílias já têm um assistente pessoal digital e no Reino Unido a percentagem ainda é mais alta. A Alexa, que fala connosco, é um produto de inteligência artificial. Deixo os pormenores deste tema para o próximo episódio do podcast, porque me quero focar agora apenas no processo de aprendizagem da Alexa. Okay. Como todos os sistemas de inteligência artificial, para reconhecer a nossa voz, para compreender o significado de cada palavra e encontrar sentido na interação humana, a Alexa precisa de aprender, de treinar as suas habilidades. E isso faz-se alimentando-a com mais e mais informações. Quanto maior a quantidade e a diversidade de vozes e interações, mais inteligente a Alexa será. Por isso, para aprimorar os seus modelos de inteligência artificial, a Amazon instalou a Alexa no maior número de aparelhos possível, como smartwatches e fones de ouvidos, e também criou um serviço chamado Amazon Lex, que disponibiliza a outras empresas a mesma tecnologia de conversação. As aplicações que ouvem são fantásticas. What kind of shoes? Casual. Just casual. Here are some casual shoes. Mas as aplicações que sabem ouvir e responder são ainda melhores. O Amazon Lex da AWS torna rápido e fácil criar aplicações que ouvem e respondem tanto por voz como por texto. Com o Amazon Lex, as mesmas tecnologias de aprendizagem profunda que alimentam a Amazon Alexa estão agora disponíveis para qualquer programador. Com o Amazon Lex, pode criar interfaces conversacionais. À primeira vista, pode parecer que o negócio da Amazon é fornecer serviços personalizados a outras empresas e famílias, como o Amazon Lex e a Alexa. Mas nem tudo o que reluz é ouro. O verdadeiro negócio da Amazon são os dados, as vozes, os comandos que consegue extrair dessas aplicações diretamente para os seus servidores, para os seus data centers. Entretanto, a maior parte dos utilizadores não sabe sequer que todas estas informações são guardadas sem data de validade e são processadas e combinadas com outras informações que são vendidas a parceiros comerciais e escutadas por outros seres humanos. As empresas responsáveis pela extração de dados irão sempre defender-se com os termos e condições de serviço diligentemente assinados por todos os clientes e onde constam todas as informações sobre privacidade e utilização de dados. Mas sejamos realistas. Será que algum de nós lê de facto os infindáveis termos e condições de todos os serviços que subscrevemos diariamente? Será que isso é sequer possível sem a ajuda de uma equipa de advogados ou, quem sabe, de um assistente digital? No livro A Era do Capitalismo de Vigilância, de que já vos falei, a autora apresenta vários exemplos deste gaslighting legal. Entre eles, o do assistente da Google, chamado Nest, que exige a leitura de cerca de 1000 contratos para que o utilizador possa ficar realmente a par de toda a política de dados associada ao produto. É impossível, mas mesmo que fosse possível tomar uma decisão informada, isso não quer dizer que o produto funcionasse corretamente, uma vez desativadas as funções de extração de dados. Não por incapacidade tecnológica,
mas porque o modelo de negócio é mesmo a recolha dos dados. Os termos da política de privacidade são, na verdade, os termos da vigilância. O que nos leva à nossa pergunta final. Para que servem tantos dados, afinal? Em certa medida, a resposta a esta pergunta já foi sendo dada. Para além de treinarem os próprios modelos de linguagem artificial, eles servem para dirigir publicidade, anúncios de equipamento desportivo a praticantes de desporto, anúncios de roupa de bebê a mães recentes e de gaming a jovens introvertidos. E só nestes exemplos já é difícil dizer onde acaba o marketing e começa a manipulação. Mas há outros exemplos em que não há margem para dúvidas. Temos o caso conhecido das redes sociais, em particular do Facebook, que usou os seus algoritmos para influenciar os utilizadores num ou noutro sentido político. E sabemos que a Amazon utiliza tudo o que sabe sobre nós para estabelecer preços personalizados ou então para colocar o botão de compra na altura certa, no lugar certo do nosso ecrã. Mas talvez não saibam que a empresa Sidewalk Labs, da Google, quer utilizar os dados do tráfego urbano em tempo real para maximizar os pagamentos de estacionamento e dirigir Ubers para as áreas onde devia haver transportes públicos. No setor dos seguros automóveis, os dados da navegação dos nossos carros servirão para moldar a cada momento o preço da apólice e se o pagamento não for feito a tempo, o motor não vai sequer ligar. Na saúde, as seguradoras estão focadas em desenvolver sensores destinados a controlar não só a nossa evolução física, como também o cumprimento a tempo e horas das prescrições médicas. O capitalismo de vigilância não quer apenas prever o comportamento humano, quer moldá-lo através de incentivos, de sinais e penalizações para conseguir extrair de nós o maior lucro possível. A questão, caro ouvinte, já não é o que a internet sabe ou não sabe sobre nós, mas o que resta da nossa humanidade quando o capitalismo de vigilância esgotar as suas oportunidades de expansão. Devemos temer um momento em que deixamos de ter segredos? Dizem-nos que se não temos nada a esconder, então não temos nada a temer. A verdade é que o que não nos dizem e o que estamos a esquecer é que se não temos nada a esconder, então não somos nada. Tudo aquilo que nos confere a nossa identidade única, que nos dá o nosso espírito individual, a nossa personalidade, o nosso sentido de liberdade, de vontade, de liberdade de ação, o nosso sentido do direito ao nosso próprio futuro, é isso que vem de dentro. Esses são os nossos recursos interiores. Esse é o nosso domínio privado. É suposto ser privado por uma razão, porque é assim que cresce e floresce e nos transforma em pessoas que afirmam a autonomia moral, um elemento essencial de uma sociedade democrática próspera. Assim concluímos este episódio, já com um pé no próximo tema, que promete dar que falar em 2026, a inteligência artificial. Até lá, lembrem-se que nem tudo o que é ouro reluz e nem todos os que vagueiam andam perdidos. Este podcast contou com a sonoplastia de Margarida Adão e Tiago Orato. A produção é de Amilcar Correia, a revisão é de Rubem Martins, o genérico é um original de Benjamin. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.